Paz e fogo, irmãos. Boa e santa noite a todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. É com muita alegria, irmãos, que hoje então iniciamos aí a nossa série, né? Eu gosto de chamar de série, né? Porque na verdade é uma sequência de pregações que se fazem necessárias hoje, no nosso tempo atual. Se faz necessário olhar para as igrejas, as 7 igrejas que foram agraciadas com a mensagem do Senhor. Como eu disse no primeiro vídeo, se são 7 a totalidade da igreja, então é atual, é para a igreja de hoje também. E toda vez que a palavra de Deus ela é proclamada, ela é atualizada, então a profecia se atualiza para nós. Então hoje, de forma especial, meu boa noite a todos que vão assistir, aqueles que vão permanecer ao vivo conosco, aqueles que vão acessar posteriormente esta pregação. Quero lembrá-los que esta pregação ela estará replicada no YouTube, né? E ela daqui poucas horas, né? O Facebook me dá essa praticidade quando a pregação é feita aqui pelo Facebook. Então, na medida em que vocês forem entrando, se possível, confirmar se o áudio está bom, já é uma grande ajuda para nós. Então, nos ajude aí a evangelizar com boa qualidade, não se esquecendo aí de falar se o áudio está bom ou não, tá bom? Então, irmãos, nós vamos hoje, a primeira igreja da lista é a igreja de Éfeso. E antes de nós iniciarmos, né, a igreja de Éfeso tem coisas tem assim algumas curiosidades a respeito dela que nos reportam para o nosso tempo. Então vai ser de muita valia para nós, né, ver esta pregação hoje com alguns detalhes que eu fiquei sabendo hoje, né, ao estudar o conteúdo que deveria dar. Então, aqui no Facebook você tem a possibilidade de fazer as salas de vídeo. Então faça a sua sala de vídeo, caso você queira aí compartilhar com alguém e ajudar na evangelização, né? O Papa Paulo VI dizia que aquele que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, seja um evangelizador junto comigo, né? E compartilhe aí. Quando chegar o link do YouTube, vá lá no YouTube. Se você perdeu alguma coisa, precisa anotar alguma coisa, vá lá no YouTube, dê o seu like. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva lá no canal do YouTube também. Lá no canal do YouTube, na medida em que muitos vão se inscrevendo, quanto mais gente se inscreve, mais o canal ele ganha com isso, ganha em qualidade, em benefícios em favor da qualidade das transmissões. Então, quanto mais você se inscreve ou leva outras pessoas a se inscreverem no canal, é claro que isso não é o mais importante. O importante é você se deixar tocar por Deus, né? O seu crescimento é o fator mais importante, tanto no Facebook, aqui no Facebook, como também lá no YouTube. Eu não almejo lucro nenhum com o meu ministério, a não ser as almas para Jesus. Isso para mim já é já paga tudo o que eu mereceria e vai ainda mais além. Então, quando você chegou no YouTube, ou melhor, aqui no Facebook, o link do YouTube, dá aquele likezinho. Se você perdeu alguma coisa, se você acha que poderia anotar mais alguma coisa, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, vai lá, assiste o vídeo de novo lá pelo YouTube, né? Dá aquele joinha, compartilhe com outras pessoas, né? Caso Deus toque no seu coração, caso Deus faça alguma coisa, né, que gere um testemunho para você, então coloque seu testemunho nos comentários, pode ser aqui nos comentários do Facebook mesmo, ou lá no YouTube também, tanto faz. O importante é que nós deixemos com que Deus faça as coisas e não que nós determinemos o que Deus deve ou não fazer conosco, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Então, hoje, né, nessa hora, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, e eu já convido você a pegar a tua Bíblia, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Não se esqueça, vá fazendo aí, montando as suas salas de vídeo, né, incentivando outras pessoas também. Não que a quantidade seja importante, mas o importante é multiplicar a palavra de Deus, né? Ao meu ver, né, já sou bem vacinado em relação a isso. Eu quero que chegue a palavra de Deus às pessoas. O Antônio Lúcio não precisa chegar.
O Antônio Lúcio é um simples acidente de meio de percurso que Deus quis se usar para fazer a graça dele acontecer na vida das pessoas, se assim elas estiverem de coração aberto e eu me deixar usar por ele. Então, dá aquela compartilhada com a sua sala de vídeo, compartilhe o link e avisa, em nome de Jesus, avisa se o áudio está bom, porque isso ajuda a gente, dá mais segurança na hora da gente fazer a transmissão, ok? Então avisa, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, se você está me ouvindo bem, se você não está, né? Então vai fazendo isso aí, vai prestando esse serviço aqui junto comigo em favor do povo de Deus, tá bom? Em favor das almas. Então vamos lá, irmãos, vamos começar. Não temos muito que enrolar, já falei o que vai ser falado hoje. Então, a igreja que perdeu o seu primitivo fervor, hoje vai ter muito a nos ensinar a respeito disso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Obrigado, Marcos. Deus abençoe. Que saudade de você, meu querido. Deus abençoe esse povo aí de Jacarezinho, né? Dá um grande abraço no pessoal daí. Muito obrigado aí pelo retorno. Deus abençoe nossa transmissão, né? Denis. Fala, Denis. Saudade de você, irmão. Dá um abraço no povo aí do Jardim da Conquista, né? Para mim, por favor, né? Uma santa transmissão para nós, então. Bom, meus irmãos, como eu havia dito, nós vamos então dar a sequência aqui então na série. Na quinta-feira eu dei a introdução acerca da mensagem das 7 igrejas, assim como João fez no livro do Apocalipse. João, o que ele fez no livro do Apocalipse? Ele introduziu, antes das mensagens, no capítulo 1, ele fez a introdução para as mensagens que se seguiriam. E depois então vem a mensagem das cartas, cuja qual a primeira carta é a igreja de Éfeso. Então, algumas coisas sobre a igreja de Éfeso é curioso nós sabermos. São Paulo passou por lá no ano de 50 mais ou menos, uns 20 anos depois da morte de Cristo. Então São Paulo passa por lá e funda a igreja de Éfeso. Está lá em Atos capítulo 19, versículos de 1 a 6, né? 1 a 6, 1 a 7, uma coisa assim. Mas é bem no comecinho ali do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo chega lá, tem uma turminha lá falando do Evangelho, só que eles não conheciam o Espírito Santo, e então a partir dali, São Paulo passa por volta de 2 ou 3 anos, mais ou menos, ali na cidade de Éfeso, acompanhando o nascimento da igreja e também a sua organização. Por quê? Porque na medida em que a igreja ela vai crescendo, ela vai então tendo que se organizar. É por isso que nós temos aí nas nossas igrejas aí as paróquias na sua secretaria, seus serviços pastorais, tudo bem dividido ali, não para que se divida a igreja, mas para que tudo seja organizado. Então tem também um sentido organizacional, porque Deus não é bagunçado, Deus é organizado e Deus não gosta de bagunça. Né, que isso fique bem claro, Deus não gosta de bagunça. Se Deus gostasse de bagunça, ele aprovaria as badernas lá do tempo de Noé, no tempo de Abraão, enfim, né, a gente não veio falar sobre isso. Mas, então, São Paulo, no ano 50, ele chega então a Éfeso, funda a igreja nasce, fica mais ou menos uns 2, 3 anos, escreve uma carta depois, né, como era de praxe de São Paulo, a cada comunidade que ele saía fundando, ele também pastoreava aquela comunidade através das suas cartas. Aqui chega para nós esta carta que nós temos, a carta aos Efésios, que vem que está no Novo Testamento, né? Nós temos lá no Novo Testamento os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, temos Romanos, Coríntios, Gálatas e então a carta aos Efésios. E na carta aos Efésios, São Paulo ele dá ali uma grande teologia de louvor a Deus no primeiro capítulo. Já no segundo capítulo ele começa então a resolver algumas questões pastorais da comunidade. No capítulo 3, né, deixa eu olhar aqui para não falar nenhuma asneira, né?
Vamos lá pra gente não falar nenhuma bobagem. A gente estuda, mas na cabeça da gente, na medida que vai passando a idade, a cabeça da gente vai enfraquecendo em algumas coisas, né? Infelizmente estou constatando isso, né? Na atual conjuntura da minha idade. Apesar de somente 48 anos, a memória começa a falhar. Então, o que acontece? São Paulo dá um grande louvor, né? Ele faz o capítulo 1, é uma grande oração de São Paulo, né? Boa noite, Valdete, seja muito bem-vinda, né? Que Deus abençoe a nossa transmissão. Então ele vai dando uma série de bênçãos, né? Vai fazer uma súplica, inclusive, no final do capítulo 1. Depois, no capítulo 2, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre dois assuntos. Ele vai falar da concepção que ele tem, da conversão da morte para a vida, e depois ele vai falar da unidade pelo Cristo. Né? Isso é para resolver alguns assuntos pendentes na comunidade de Éfeso naquela época. Depois, São Paulo vai dar como que um testemunho acerca dele, da sua missão junto à comunidade de Éfeso. Depois, no capítulo 4, São Paulo volta no tema da unidade, da igreja, da unidade do corpo de Cristo, né? Como tratando o corpo de Cristo, tratando a igreja como corpo de Cristo, como ele já havia feito na carta aos Romanos e também na carta aos Coríntios. Ele já havia feito isso, então agora ele fala da unidade para a comunidade de Éfeso. E vai também, no próprio capítulo 4, São Paulo ele vai dar assim uma aula de conduta cristã dentro das comunidades. Né? Como a quem diz, como se fosse traçando uma linha de via de regra de conduta dentro das comunidades, ali no capítulo 4, a partir do versículo 17. E esta regra de conduta se estende até o capítulo 5, né, no versículo 21, onde ele vai falar do reino da luz, ele vai falar sobre diversos outros assuntos em relação a condutas cristãs dentro das suas comunidades. Já no capítulo 22, do versículo 5 até o capítulo 6, versículo 4, ele vai tratar sobre a família. Dentro do contexto de família, ele vai falar sobre escravos, servos, né? Aqueles senhores que tinham escravos e que tinham servos, ele vai falar alguma coisa a respeito. E então depois, a partir do versículo 10 do capítulo 6, ele vai falar do combate espiritual dentro das comunidades. E depois ele conclui a carta com algumas saudações. Esta é a carta que ele fez para Éfeso. Então, nesse tempo, na igreja de Éfeso, o que parece? Parece que do capítulo 1 ao 3, a igreja ainda estava bem consolidada, apenas com alguns problemas normais de comunidades. A partir do versículo 4, 5, 6, nós começamos a perceber dentro da carta que há um problema maior da comunidade de Éfeso. Então, se São Paulo passou 2 ou 3 anos na comunidade até que ela se fosse consolidada, então já haviam aí uns bons 10 anos, talvez, quem sabe, né? São Paulo morre lá por 63, 67, não me lembro ao certo. Já vi isso uma vez falando sobre São Paulo, mas dessa vez não me recordo. Mas acredito, irmãos, que ali entre 60 e 70, Paulo morre, né? E essa carta lá acaba chegando, mas não há uma segunda carta aos Efésios, como é o caso, por exemplo, da comunidade de Corinto e da comunidade de Tessalônica. As duas, tanto Corinto quanto Tessalônica, têm duas cartas. Também um discípulo de São Paulo tem duas cartas, que é Timóteo, que ele traz também consigo duas cartas. Uma ali já com o ministério de Timóteo consolidado, e uma outra como se fosse uma de despedida, que é a segunda carta. Mas, de forma especial, a comunidade de Éfeso, né, nós vamos perceber na pregação de hoje que a igreja de Éfeso, irmãos, foi fundada em 50, né, ali 50 mais ou menos, ali 50, 51, 52, é a fundação da igreja de Éfeso. São João vai escrever o Apocalipse no ano 100, mais ou menos, da era cristã, como nós vimos na pregação anterior de quinta-feira. Então, o que acontece aí? De 50, quando ela foi fundada, até o ano 100, são 50 anos de comunidade.
Nesses 50 anos, a igreja de Éfeso se torna uma grande igreja. A cidade de Éfeso cresce muito, e junto com a cidade, a igreja também cresce. Os efésios crescem, amadurecem de uma forma muito consistente, né, dentro dos seus trabalhos eclesiais, ali dentro da igreja, né, amadurecem em alguns pontos. Em alguns outros pontos, é como se acontecesse uma reversão naquela maturidade alcançada até então. Né? Então nós vamos ver aí durante a pregação algumas dessas curiosidades, mas vamos lá para a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, irmãos, dos versículos 1 ao 7, estarei usando a tradução da Bíblia do Peregrino. Diz o texto: ao anjo da igreja de Éfeso escreve, portanto uma ordem, isto diz aquele que segura na direita as 7 estrelas, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, tuas fadigas, tua perseverança. Tu não colocas os malvados, ou melhor, tu não toleras os malvados. Submeteste à prova os que se dizem apóstolos sem o ser, e provaste que são falsos. Suportaste e aguentaste por minha causa, sem desfalecer. Mas tenho algo contra ti. Abandonaste o teu amor primeiro. Presta atenção de onde caíste. Arrepende-te e faz as obras do princípio. Do contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. No entanto, contas com isto. Detestas a conduta dos nicolaítas, como eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça ou escute o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aquele beijo na Sagrada Escritura, para beijar também a face de Cristo, como nos ensina Santo Agostinho. Bom, irmãos, a gente vai para a palavra já, né? Mas vale a pena nós vermos algumas coisas ainda a respeito da igreja de Éfeso, para a gente entender o conteúdo que São João está falando. E lembre-se, São Paulo vai, funda a igreja, passa 2, 3 anos, depois São Paulo vai para a Europa, vai para Roma. Ele vai em direção a Roma, onde lá ele encontra o seu martírio. Depois vai lá São João. São João acaba ficando responsável ali, tanto pela igreja de Éfeso, como alguma daquelas igrejas da Ásia. Então ele se torna responsável ali. Conforme os estudos que eu fiz, isso comprova esse pensamento. Né? A igreja, né, nos ensina isso. Todas as cartas, irmãos, ela tem um padrão comum. Né? Nós vamos perceber isso, eu vou relatar alguns desses fatores comuns. Mesmo com seus traços específicos, né? 5 delas vão ter uma repreensão de Jesus, 2 delas não. Né? Então vai assistindo aí para você saber quais delas são. Porque apesar delas terem as suas especificidades, suas particularidades, o que vai acontecer durante cada mensagem? Vai ser descrita, né, as atuações das qualidades do próprio Jesus, né, que foram descritas por Jesus. Que qualidades são essas? Conhece, reconhece, repreende, admoesta, promete e cumpre, pede atenção e interpela, dando detalhes conforme a situação e o território ou cidade que as igrejas se encontram. Então nós vamos ver algumas coisas, por exemplo, quando há uma repreensão, tenho contra ti, né? Tenho contra ti, a expressão final das cartas, ao vencedor, né? Quase todas possuem isso, se não todas possuem esse ao vencedor, portanto uma promessa, né, para aquele que resiste, né, para aquele que insiste em buscar a vitória em Deus. E também há algumas coisas assim que são peculiares nas cartas. Por exemplo, ao anjo dá. Nós sabemos, irmãos, que nós vimos na pregação passada que São João vai dizer ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja significa ao responsável da igreja, ou bispo ou um responsável da igreja. E vai dizer que são as estrelas. E a mensagem da carta aos Efésios, por Éfeso ser uma igreja, a cidade principal daquela província romana na Ásia,
Então ela era como se fosse, como eu disse na primeira transmissão, era como se fosse uma paróquia. Então era a principal cidade, a principal igreja, talvez a maior, dentre as outras 7, dentre as 7 seja a maior, como se fosse realmente a central, a matriz central daquelas 7 igrejas. Agora, irmãos, veja, se Jesus havia falado para João que no versículo 20, no último versículo do capítulo 1, que as estrelas, ele mesmo interpreta, né? As estrelas que eu carrego nas mãos, que são 7, são os responsáveis, são os responsáveis pelas comunidades. São os anjos, que vai dizer aqui, ao anjo dá, ao anjo dá, ao anjo dá. Então são as estrelas que estão na mão de Jesus. São os responsáveis, ou os bispos, ou responsáveis por tais comunidades. E na carta a Éfeso, nós percebemos aqui que Jesus ele vai dizer assim, ó, isto diz aquele que segura na direita as 7 estrelas. Portanto, os 7 responsáveis das igrejas que eu vou falar, principalmente a sua, Éfeso, está aqui na minha mão. Vocês estão aqui na minha mão. Aquele que se move, né, ele vai dizer, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro, que no versículo 20 do capítulo 1 vai estar escrito lá, os candelabros de ouro são as igrejas. Então, os candelabros que carregam a luz, né, a luz de Cristo, são as igrejas. Então, ele caminha entre as igrejas. Então, ele tem autoridade, autonomia e conhecimento de como estão as igrejas, como estão caminhando as igrejas, o que está acontecendo dentro delas, fora delas. Tudo Jesus sabe, nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Então, essas são algumas coisas a gente atentar muito bem. Né? O número 7 eu falei na pregação passada, que o número 7 é a totalidade. Então, se é a totalidade, assim como ele está avisando a igreja de Éfeso, que ele tem os anjos da igreja de Éfeso, as estrelas da igreja de Éfeso nas suas mãos, as coordenações responsáveis por suas igrejas, por suas paróquias, seus santuários, suas matrizes, ele tem esses responsáveis na sua mão. Na mão de Jesus estão lá. Todos eles. Ou seja, ele tem autonomia e autoridade para conduzir na medida em que se deixam conduzir por ele. Ele caminha entre essas igrejas. Aquela comunidade abastada que talvez seja ainda de chão de terra, ali Jesus caminha também. Ele sabe da realidade da sua paróquia também. Ele sabe dessa realidade. Ele caminha entre a igreja. Se 7 é o número de totalidade, de completude, então ele caminha por entre as igrejas, sabendo de toda a circunstância que acontece aí. Certo? Todas as cartas são direcionadas a um anjo, a um responsável. Certo? Esta carta, junto com as outras 6, então, irmãos, como o número 7 é o número de totalidade, de completude, então as 7 cartas, as 7 igrejas, não são somente as igrejas do livro do Apocalipse, é para a igreja toda. Para a igreja toda. Então, algumas coisas vão doer mais do que outras. E aí, o que vai explicar aqui a tradição da igreja? A tradição da igreja explica o seguinte, que estamos já na carta aos Efésios de Apocalipse, estamos já no final do 1º século, há quase 50 anos da passagem de Paulo pela cidade, se não mais. A menção em Apocalipse testemunha que a comunidade cresceu, porque durou aí 50 anos, né, mais ou menos aí. Tradicionalmente se diz que João, o apóstolo João, que escreveu o próprio livro do Apocalipse, esteve lá junto com Nossa Senhora. Né? A tradição conta isso, que ele morou com Maria lá em Éfeso, na casa dela. É provável que tenha sido que ali em Éfeso que João tenha escrito o Evangelho. Na ilha de Patmos o Apocalipse, mas o Evangelho acredita-se, né? Há essa possibilidade, não é uma certeza, que fique bem claro isso, mas há uma possibilidade do Evangelho escrito por João ter sido escrito lá na cidade de Éfeso. Éfeso, portanto, irmãos, como eu já disse, era a cidade, a maior cidade da antiga província da Ásia. Hoje, a cidade de Éfeso é situada na atual Turquia,
lá na Europa. Tratava-se de uma cidade em que reinava o paganismo, né, e onde haviam escolas filosóficas, como aquela de Heráclito, que viveu entre 534 e 475 a.C., nas quais, nessas escolas filosóficas, o cristianismo não era aceito. Né? Eram escolas filosóficas, provavelmente com incidência grega, então não se aceitava o cristianismo ali. Para este filósofo Heráclito, olha o absurdo que pensava esse Heráclito. Deus não era nem criador e nem onipotente para esse filósofo. Olha que Deus tenha misericórdia, né? E a alma do homem não era imortal. Olha que trem maluco que esse homem pensava. A igreja de Éfeso nasceu então por volta de 50, portanto, há 20 anos depois de Cristo, né? Quando Paulo deixa Éfeso, né, irmãos, e a gente pode perceber isso, né? Essas escolas filosóficas aí de Heráclito, elas tinham pessoas ali, nós vamos ver isso durante a pregação, por isso que eu cortei o assunto, porque nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque tem a ver com outro assunto lá na frente. Então, essa escola filosófica, onde não eram aceitos cristãos, abria assim, um grande leque para várias seitas da época, como o gnosticismo, né, como a seita dos nicolaítas, né, que nós vamos ver aqui também, de uma forma bem mais ou menos clara, né? Não está muito claro não, pelo menos aqui na igreja de Éfeso. Na igreja de Pérgamo a gente vai entender um pouco melhor a questão dos nicolaítas, mas vamos lá voltar para Éfeso, né? Então, quando Paulo deixa Éfeso, né, isso está lá em Atos capítulo 20, versículo 17, é evidente que ele deixa uma organização pronta ali na igreja local, inclusive com os anciãos, né, os presbíteros, como seus responsáveis. Nesse clima aí, ó, da comunidade de Éfeso, nesse mesmo clima de 50 anos de fundação, a gente completou aqui há 2 anos, né, o jubileu de ouro da renovação carismática católica, 50 anos do Brasil, não foi? Então a igreja de Éfeso também estava em jubileu de ouro na época que João escreve esta carta, né? Esse aviso do próprio Jesus para aquela igreja. Nesse clima aí, né, de escrita aí, havia para a comunidade cristã, né, o problema da presença de falsos apóstolos, como a gente denota na carta aos Efésios, né, ou melhor, aqui na carta de São João, aqui no aviso para a igreja de Éfeso. Aqueles que ainda estavam ligados à religião judaica, que acabam se infiltrando aí no meio dos cristãos. E por outro, né, havia um problema dessa presença desses falsos apóstolos, e por outro, os que simpatizavam pela heresia gnóstica, né, do gnosticismo, que mais tarde vai ser combatido por Santo Agostinho, que inclusive o próprio Santo Agostinho vai fazer parte, né, do gnosticismo. Aí, um bom tempo ele vai caminhar, né, como um orador do gnosticismo, defensor do gnosticismo. A doutrina gnóstica, ela é uma terrível praga, irmãos, é uma terrível praga que hoje, de uma forma um pouco mais velada, continua também em nossa sociedade. Mas olha só o que acontece com a doutrina gnóstica. Ela afirma, né, afirma a existência juntamente a Deus, como se fosse Deus e mais um, né? Aqui a linguagem do estudo vai dizer assim, né, que juntamente a Deus, que tinha então a existência de um demiurgo que teria criado o mundo, ou seja, Deus cria uma coisa e outra, esse demiurgo ele cria o mundo, certo? O gnosticismo negava veementemente a ressurreição, falava da existência dos éons, né? Quem falava muito sobre isso era o saudoso Padre Léo. Padre Léo, em algumas pregações, ele vai falar sobre aeon, né? Sobre esse aeon, sobre esse trem aí, que é próprio do gnosticismo. O que é esse aeon? É claro, irmãos, que existe aí palavras parecidas do cristianismo, né? Que a gente, como por exemplo, Elion, né? Que agora eu não vou gastar o tempo nisso, na tradução dessas palavras, tá bom? Mas existe esse éon, né, com E, com acento, éon, né, seria então uma emanação divina. Aí
Tem mais maluco, né? Como se fosse a emanação divina, um poder que emana, né? Não sei de onde, né? Negava a ressurreição e para o gnosticismo, o éon de Cristo, olha que besteira. O éon de Cristo, durante o batismo no Rio Jordão, desceu no homem Jesus. Olha que o Espírito Santo virou éon, virou uma emanação divina. E que besteira, né? Uma pessoa vira então uma emanação divina aí. Mas o abandonou no início da sua paixão. Aí o gnosticismo já estava pensando lambança, ele termina de fazer a asneira, né, por completo, pensando desta forma. Então, agora vamos propriamente para a mensagem à igreja de Éfeso, né, irmãos? Essa aqui é o contexto da realidade que se encontrava Éfeso naquele momento. Não se esqueça, eu não falei ainda nos nicolaítas, que João cita na igreja de Éfeso. Eu citei aqui os gnósticos, né, e essa escola filosófica de Heráclito, né? Pois bem, Jesus ele mostra conhecer as obras e as posturas de Éfeso. Quais eram essas obras e as posturas de Éfeso que Jesus aprovava? Primeiro, as fadigas, os cansaços. Era uma comunidade que lutava pela igreja. Era uma comunidade que defendia a sua doutrina, que defendia aquilo que acreditava. Portanto, era uma cidade que começou a se cansar, que começou muita gente, hoje nós vemos aí na igreja uma boa parte de pessoas idosas, pessoas já cansadas, né, que são até figurinhas carimbadas. Por quê? Porque a juventude não quer assumir mais esse papel, não quer responsabilidades com Deus, né? São raras as exceções, é claro, existe muita juventude boa por aí, mas hoje, numa boa parte das nossas igrejas, grupos de oração, nas missas, nós vemos aí, agora não por causa da pandemia, mas nós víamos antes da pandemia um contingente muito grande de idosos. Então, naquele tempo também, aquela igreja provavelmente tinha um contingente muito grande de idosos. É claro que a gente não sabe mensurar tudo isso, mas havia. Mas o povo já devia estar cansado das lutas, das coisas que viviam com esses falsos apóstolos, esses judeus aí que se infiltravam lá no meio, lá se considerando falsos apóstolos, né? Entrando no meio para acabar envenenando o ambiente. A gente vê isso hoje em dia, né? Pois bem, então existia cansaço, o povo estava cansado, irmãos. Quem não cansa? O corpo cansa. A gente começa a perceber que o corpo cansa. O meu corpo, com 48 anos, irmão, nem sou tão assim, de tanta idade assim, mas o meu corpo já sente esses efeitos. De todas as coisas que eu fiz no passado, das coisas que eu fiz, das perseguições que a gente acaba sofrendo dentro da igreja também por falar a verdade, né? Amizades que viram as costas pra gente, familiares que viram as costas pra gente porque a gente fala a verdade, porque a gente bate de frente. Irmãos, a gente vai cansando. Então Jesus também viu. É claro, irmãos, que isso não impede a gente de evangelizar, não. Por mais cansado, na hora de evangelizar, na hora de ir pregar, irmãos, parece que vem uma força extraordinária. Parece não, é uma força extraordinária do próprio Espírito que nos faz ir para a luta, independente da nossa fadiga. E era o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Eles estavam fadigados e Jesus sabia da fadiga daquela igreja. Também elogia a perseverança. Era um povo que perseverava. Não era um povo mole como o de hoje que não persevera. Na primeira pedra, o povo volta para trás, muda de igreja, muda de grupo, muda de pastoral. Por quê? Porque não persevera. São José Maria Escrivá já dizia, né? Começar é para muitos, né? Perseverar é para santos. E a perseverança é a qualidade primeira dos santos. Porque eles perseveravam, irmãos, eles lutavam. Né? Uma hora a gente vai falar um pouco mais sobre a vida dos santos. Também, o que Jesus tinha a favor daquela comunidade? Intolerância aos malvados. Eles não toleravam os malvados. Olha, irmão, olha que beleza. Como falta gente igual de Éfeso agora, hoje nas nossas igrejas. Como falta. Para também não tolerar os malvados, ora essa. Porque tem muito lobo em pele de cordeiro. E isso é terrível, irmãos. Nossa Senhora. Que é uma coisa que me irrita é ver lobo em pele de cordeiro dentro da igreja. Isso me irrita profundamente. E em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? Desde o sentido de liderança até o sentido lá de leigo. Lobo em pele de cordeiro. Irmãos, é viver a contrariedade aí. Viver aquela máxima de Santo Agostinho.
Não existe lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Poxa, né? A gente tem que ser intolerante ao mal. Não é intolerante às pessoas. As pessoas não, irmãos. Repito, as pessoas não. O próprio São Paulo vai dizer isso lá em Efésios. Nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Não é. É contra os principados. Irmãos, o diabo não aceita a unidade. O diabo não gosta da união fraterna. O diabo não gosta. O diabo ele é isolado por natureza. Ele é um... Enfim... Né, vamos deixar o combate aí mais para frente aí, né? Nas próximas cartas a gente vai ter mais momentos aí de desmascarar as falcatruas desse infeliz. Também outro ponto a favor que Jesus vê na comunidade de Éfeso, ele desmascara falsos profetas. Aguenta e suporta. Olha que forte. Aguenta e suporta, lutando para desmascarar os falsos profetas. Olha só o que diz aqui, ó. Suportaste e aguentaste por mim. Ó, no final do versículo 2, provaste que são falsos, os falsos profetas, ou melhor, os falsos apóstolos. Suportaste e aguentaste por minha causa sem desfalecer. Portanto, irmãos, desmascarava os falsos profetas e não desfalecia não. Continuar pronto para desmascarar o próximo, né? Próximo, né, da fila, né? Próximo a ser desmascarado. E eles lutavam, e é bem provável que esse seja o pior, aquilo que mais cansa. Você tem que desmascarar a mentira de um povo mascarado dentro da igreja. Vemos pessoas mascaradas hoje dentro da igreja? Muito! Não adianta ficar passando pano não. Tem um monte de gente mascarada dentro da igreja. E ó, é cristão, beleza? Cristão, mascarado, que pega a sua máscarazinha no fundo da gaveta, quando vai para a igreja, ou quando vai para o templo, coloca a sua máscarazinha, vai para o templo, levanta os braços, abraça todo mundo, resolve o problema de meio mundo, sabe? Tem uma visão panorâmica, visão de águia, autoridade, é descolado, dinâmica, para resolver o problema dos outros. Mas quando chega em casa, tira a máscara, coloca dentro da gavetinha e volta a ser, desculpa que eu vou falar agora, a mesma praga que era antes de ir para a igreja. Pois bem, essa era a luta da comunidade de Éfeso. Tá faltando gente de Éfeso hoje dentro da igreja para arrancar esse elogio de Jesus. Tá faltando Efésios hoje dentro da igreja para começar a desmascarar muita liderança mascarada por aí. E olha, isso é, desculpa que eu vou falar, isso é uma praga dentro da igreja. É terrível. A palavra que eu gostaria de usar seria outra, né? Mas enfim, outra coisa que agradou Jesus na comunidade de Éfeso: não desfaleceu diante dos falsos apóstolos desmascarados. Não desfaleceu. Sustentou até o fim o combate, né? E por isso que foram se fadigando. A fadiga, e contra isso, a sua raiz exatamente aí. Eles lutaram sem desfalecer, irmãos. Foram sustentando de cabeça erguida. De cabeça erguida. Foram lutando, e presta muita atenção no que eu estou falando. Foram lutando, defendendo, fazendo, que aconteceu aí outra coisa difícil para aquela comunidade, mas eu não vou para aí ainda, calma aí. Olha só, a sexta coisa que existia na comunidade de Éfeso, que Jesus aprovava: detestava a conduta dos nicolaítas. O que era essa bendita dessa conduta dos nicolaítas? Irmãos, a igreja de Pérgamo, que nós vamos ver depois também, daqui a umas 2 igrejas mais ou menos, nós vamos ver a de Pérgamo. Também existiam aqui a conduta dos nicolaítas não aceitas por Jesus. Esses nicolaítas, né, a Bíblia não diz quais são essas condutas no nicolaíta. A Bíblia não é clara nesse sentido. Mas a sua influência na igreja era um perigo grave. Em que sentido? Elas estavam presentes em pelo menos 2 cidades,
Éfeso e Pérgamo, provavelmente uma vizinha da outra ali. A cidade de Éfeso lutava contra o seu ensino desses nicolaítas, né, como diz Apocalipse 2,6, né, o que nós acabamos de ler. Mas a igreja de Pérgamo, nós vamos ver que ela não combatia, e por isso é uma daquelas que Jesus pega pesado com elas, né? As práticas dos nicolaítas, elas podem, presta atenção no que eu estou falando, para depois não interpretar mal, podem ter alguma ligação com os pecados daqueles que faziam parte dos seguidores de Balaão, que também a comunidade de Pérgamo vai sofrer também a correção de Jesus em função disso, porque seguiam a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, o que aconteceu na doutrina de Balaão? Era uma doutrina de cultura idólatra, que também, além da idolatria condenada por Deus, né? Além dessa idolatria, existia o problema da imoralidade. Então havia também a idolatria, no caso provavelmente das entidades, né, da mitologia grega, romana, né, daquelas incidências da deusa disso, deus daquilo, Ártemis e não sei mais quem. Então provavelmente havia aí esse tipo de incidência na quesito idolatria. Se havia esse quesito do lado romano, existia também a imoralidade. Porque nós sabemos aí que Deus, o tal do deus Baco, né, o deus do vinho, né, que era muito cultuado pelos romanos, era o deus da farra, das orgias, né, daquelas baita festanças de Nero, né, que eram regadas a orgias, a uma profanação lascada, né, era uma aberração, né? Então, se um dia você tiver a possibilidade de assistir alguma coisa sobre Nero, você vai perceber que o homem era meio desmiolado, né? E ele queria jogar toda essa culpa nos cristãos, né? Mas isso não é para agora não. Isso fica para outra hora, para outra pregação nossa. Em contrapartida, irmãos, né, 6 coisas que Jesus via de bom, né, que Jesus aprovava nessa comunidade. Pois bem, em contrapartida a isso, a comunidade começou a perder, e é o que Jesus não aprovava. A desaprovação de Jesus acontece exatamente quando a comunidade, junto com todos esses problemas, né, junto com todos isso que enfrentava, com esse cansaço, a perseverança, a intolerância aos malvados, a luta para desmascarar os falsos apóstolos, junto com isso, irmãos, acontece o fator ativismo. O ativismo, irmãos, é quando a gente faz demais e experimenta de menos. É quando a gente faz demais, mas não tem espiritualidade nenhuma, não conversa com Deus, não lê Bíblia, não tem nada, é oco, é uma obra oca. A terminologia lá de São Tiago, né, que a fé sem obras é uma fé morta. A obra sem fé é uma obra vazia, oca, que não tem base, não tem fundamento. É o que eu defendo em relação à caridade, que nós já falamos aqui por diversas vezes. A caridade pela caridade, ela é filantropia. A caridade cristã, ela tem que tirar a pessoa da indignidade em que ela está, trazer para a dignidade de pessoa humana de novo. E o pessoal de Éfeso, em função desse ativismo de querer fazer, como tem um monte de gente dentro da igreja assim, inclusive dentro da própria renovação carismática, tem um monte de gente assim. Gente que para mim era referência, que hoje são puros ativistas. Não põe fé mais nessas pessoas. Esse tipo de pessoa para mim perde o crédito muito rápido. Porque eram pessoas que têm o dever de ensinar com a sua perseverança e com a sua espiritualidade. E na verdade não acontece isso hoje em dia. Hoje é muito fazer, não, tem que fazer, não tem que correr atrás, tem isso, tem que aquilo. Irmãos, é uma desgraça isso. Me perdoem aqui a expressão, talvez soe pesado para algumas, mas isso é uma desgraça. Porque se você é uma pessoa que só vive fazendo, quando que você para escutar Deus? Quando você tem o seu momento com Deus? Quando você, como é agente pastoral, quando você leva a sua equipe para junto de Deus, para ouvir a Deus, para ficar ali, ó, igual São João Apóstolo, que escutou os batimentos cardíacos de Jesus antes da sua paixão. Poxa, aquele povo na Bíblia tinha espiritualidade, irmãos. Né? Estamos junto com o pessoal que faz formação comigo, do Ministério de Pregação da região Utinga. Então nós estamos fazendo uma releitura aprofundada do livro dos Atos dos Apóstolos.
E nós percebíamos, irmãos, que os apóstolos tinham vida espiritual. E pelo visto, São João, aqui ele mostra que a vida espiritual dele, em seus quase 100 anos, continua ativa. E tanta gente aí de 15, 16, 20, 30 anos, que sequer, irmãos, sequer se ajoelha para rezar, sequer se ajoelha diante de uma consagração, é claro, compreendendo aqueles que têm problema de saúde comprovado. Agora, quem não é, é jovem, quem não tem problema nenhum e pode orar, tem a capacidade de acordar pela madrugada, de ler uma Bíblia, de rezar um terço, de buscar espiritualidade, de não ficar só fazendo, ficar bitolado no meio do fazer, nesse ativismo maluco e diabólico que dentro da igreja. Irmãos, está minando a igreja, é por isso que caiu em descrédito. Por isso que a renovação carismática católica caiu em descrédito, por causa desse muito fazer. Muito fazer, dinheiro, muito fazer, tem um cifrão no lugar dos olhos. As coisas começam a perder o sentido. A partir do momento que começa a perder o sentido, acabou, gente, acabou. A gente começa a perder o fervor. É a primeira coisa que começa a fazer. Aí tudo tem que ter prudência, não tem mais ousadia, é só prudência. É só prudência, é só discernimento. Vira cristão bombeiro que quer apagar o fogo de quem está começando a aflorar dentro da igreja. Eu vou tomar uma água para não falar um palavrão, senão acaba falando. E não é de raiva não, irmãos, é de indignação. É de indignação. Raiva não, é indignado com esse tipo de postura. Se perde, cadê o batismo no Espírito Santo? Que tanto fala que tem. Não, eu fui batizado em tal ano. Meio de tantas pessoas naquela determinada ocasião, naquela experiência de oração, naquela igreja com tal pessoa. Cadê isso então? É exatamente isso aqui que Jesus está condenando. Cadê o primitivo fervor? Cadê a subida no templo, a hora terceira ou a hora nona? Cadê? Cadê a leitura da palavra, leitura orante da palavra? Cadê o jejum? Penitência, conversão, piedade, modéstia? Cadê as coisas que se afloram na medida em que a gente avança no caminho de Deus? Onde está o discernimento? Pronto, mata pau, só de falar isso acabou. Cadê o discernimento acurado? Não, isso aqui não vem de Deus não. Não vão fazer não. Não vem de Deus. Irmãos, quem tem discernimento dos espíritos acurado, na medida em que avança na maturidade espiritual, sabe distinguir no rápido, irmãos. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Irmãos, eu vou defender isso até meu último suspiro de vida. Discernimento dos espíritos em Jesus, quanto mais você caminha, mais ele cresce. E você vai ficando com um discernimento mais acurado, um olhar mais agudo. Você não precisa ficar esperando anos para discernir um chamado, não. Se orienta, rapaz. Não, senhor. Jesus, ele não dá as coisas para você ficar na dúvida, não. 10, 15 anos discernindo o chamado, pelo amor de Deus. Não, irmãos, acabou o fervor. Aquele primitivo fervor da comunidade de Éfeso, de fazer construir aquela grande potência espiritual daquela cidade, acabou. Havia uns 5, 6 lá que se destacavam, mas acabou. Não é a realidade de hoje. Quantos você conhece que permanecem aí depois de anos de caminhada com Deus? Irmãos, desgraçadamente nós estamos vivendo a realidade da igreja de Éfeso. O esfriamento espiritual do primitivo fervor, o fervor católico. Gente que realmente tem discernimento, tem brilho no olhar, tem um sorriso na hora de falar de Jesus, que converte, que não precisa falar muito não. E daí aquilo que São Francisco, a frase atribuída para São Francisco, né? Preguemos o evangelho, se necessário use palavras. Ah, meu Deus do céu, tá faltando gente assim. Se naquele tempo Jesus falou para São João, através de São João para aquela comunidade, hoje ele fala para a igreja inteira. Abandonaste o primitivo fervor. Tenho contra ti que abandonaste. Vou até na Bíblia. Mas tenho contra ti. Abandonaste teu amor primeiro. Presta atenção de onde caíste. Arrepende-te.
Puxa, a pessoa ouve isso do próprio Deus? Além disso, Deus pede então para a volta do primitivo fervor, volta, né? Volta para o primitivo fervor com arrependimento e ameaça, aí é o triste do negócio. Ele ameaça remover a igreja do lugar. O que é isso, irmãos? É tirar a condição que eles ostentavam de grande para outro lugar que vivia a grandeza do primitivo fervor. Não é fechar, não. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E Jesus não podia se desdizer. Acredito que muitos não tenham olhado por esse lado, irmãos. Por que ele ameaça remover do lugar? Fala, vocês ostentam aqui ser a maior igreja das redondezas, a mais importante na Ásia. Pois bem, eu removo você de lugar. Eu tiro você daqui da grandeza. Retiro o seu status de maior, dessa ostentação sua aí. E o pedido de Jesus é categórico, portanto uma ordem. Presta atenção de aonde caíste, no esfriamento espiritual. Arrepende-te, é ordem categórica. Caso contrário, né, arrepende-te e faze as obras do princípio, ou seja, em algumas traduções assim, volta ao primeiro amor, né, começa a praticar as obras de outrora. É importante, irmão, nós voltarmos àquela espiritualidade primeira, onde a gente rezava quase 3 rosários por dia, né? Muita gente fala que não dá, mas como que não dá? Padre Pio rezava 4 rosários por dia. Poxa, como não dá? Ou melhor, rezava 100 terços por dia, né? 100 terços. 100 terços são 25 rosários? O que é 25 rosários? Mas Lúcio, não tem mais. A diferença entre nós e o povo de lá é que eles são de lá e nós somos de cá. Não há diferença. Pecadores somos nós, eles também eram. Limitados, eles eram, nós também. Dificuldades eles enfrentavam. Talvez não na mesma proporção que nós, mas nós também enfrentamos. Ou seja, Jesus está pedindo para a gente voltar. Volta, né? Arrepende-te, arrepende tudo isso, de tudo sair dessa lambança que você fez aí, de perder o primitivo fervor, se arrepende disso, porque você sabe de onde você caiu, você sabe de onde eu te tirei, você sabe de onde que você saiu, eu te tirei de lá. Né? Como Jesus estivesse falando, eu te tirei de lá, você sabe de onde você caiu, benção. Nós sabemos de onde a gente veio, irmãos. Então, arrepende-te e volta e faze as obras do princípio. Do contrário, aí vem a ameaça. Do contrário, se não te arrependeres, virei e removerei o teu candelabro de lugar. O candelabro, igreja. Então ele ia tirar de Éfeso e dar para outra cidade ao redor. Ele tinha 6 possibilidades: Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira e Laodiceia. Tinha 6 opções ali para remover aquele candelabro dali e colocar em outro lugar. Isso tem muito a dizer para nós, irmãos. Se você não se arrepender e não voltar, eu vou remover. Lembre-se de Saul. Vocês se lembram de Saul? Deus não tirou a condição dele de rei. E não vai deixar de ser igreja de Éfeso, vai mudar de lugar. Lembra-se o que aconteceu com Saul? Ele não deixou de ser rei. Davi não matou Saul, mas a unção já não estava mais sobre Saul. E ele andava atormentado com aquilo. Aquela tormenta na cabeça de Saul, aquele pânico na cabeça de Saul em matar Davi, achando que Davi era o responsável por aquilo, na verdade, era o espírito mau atormentando Saul. Deus tira a unção de Saul, coloca sobre Davi.
É triste a gente ver que isso acontece hoje. Deus tem tirado assim, ó, já que nós somos as igrejas vivas, tem tirado daqui, colocado em outro lugar, porque quando Deus confia a unção, a pessoa não aproveita, não faz o que deveria fazer, não vive como deveria viver, não tem a conduta que Deus espera. Ora, poxa, Deus não é bobo. Deus não é bobo. Enfim, a fidelidade do vencedor tem a sua recompensa. Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, eu não me recordo o parágrafo, vai dizer assim que a melhor e maior resposta que nós podemos dar ao amor de Deus derramado e dispensado para nós é a nossa fidelidade. E Jesus quer somente a fidelidade daquele povo. Ao vencedor, é como se fosse um estimulante motivador. Ao vencedor, olha que graça que Jesus está dando. Vocês se lembram lá em Gênesis que o paraíso foi fechado, não foi? Que a árvore da vida estava dentro do paraíso. Se o paraíso foi fechado com um anjo lá, com um anjo na porta, com 2 anjos na porta para ninguém entrar, então a árvore ficou lá dentro. A árvore continua lá dentro. Não é? Não é isso que está escrito lá no livro de Gênesis? O primeiro livro de Gênesis diz que o paraíso foi fechado. O livro do Apocalipse, na preenchagem da primeira carta, que era a comunidade mais importante da época naquele momento, qual era a recompensa da fidelidade que precisava voltar para aquele povo? Primitivo fervor: comer da árvore da vida no paraíso. Comer da árvore da vida, não é do fruto, é da árvore da vida. Comer da árvore da vida. É claro, irmãos, existe uma linguagem figurada? Existe, Antônio Lúcio, existe. Deixa de florear, né? Existe. Irmãos, eu sempre tenho plena consciência que tem. A árvore da vida é o Deus vivo que transmite a vida através da cruz da ressurreição de Cristo. Ou seja, seu fruto é a vida eterna e por isso a entrada no paraíso. Portanto, em Cristo a gente passa de boa pelos anjos que estão de guarda ali, mas é preciso ser fiel. É preciso voltar à fidelidade. É preciso voltar ao primitivo fervor. Você que se desgastou tanto, está quase se aposentando no espírito, né, que diz que já fiz tanto pela igreja, já fiz tanto pela renovação. Grande coisa. Você está vivo, está respirando, tem força, consegue rezar, então pode fazer mais. Pode fazer muito mais. Olha São João Paulo II. A sua última aparição é um grito para esse povo que já fiz demais pela igreja. Olha a situação de Bento XVI, do Papa Emérito Bento XVI. Se doando, continua querendo ir para a missa, continua querendo participar das coisas, não pode andar, pede ajuda. Poxa! Vamos voltar, gente. Tem referência aí para dar e vender. Basta você buscar no lugar certo. Não é buscar referência em Luan Santana. Não é buscar referência em Rio Negro e Solimões. Você quer buscar referência aí, você vai achar o quê? Vai buscar referência em Anitta? Com todo respeito à pessoa dessas pessoas que foram aqui citadas. É esse tipo de referência que você quer? Para mim, esse tipo de referência não serve. Para mim, referência atual, saudoso Dom Henrique Soares, lá de Pernambuco, Padre Léo, Padre José Augusto. Outra referência do nosso tempo atual, Ironi Spuldaro. Vai ver a luta desse homem para ser o que ele é, diante de Deus e diante das pessoas. Vai ver a luta da fidelidade, o preço que ele paga da fidelidade. A recompensa que Deus dá para ele é o que ele faz, é o que Deus faz através do ministério dele. Essa é a recompensa. E outra, ele não fez mais que a obrigação. Eu não faço mais que a obrigação. Depois que encerrar aqui, eu não fiz mais que a minha obrigação. Eu sou um servo inútil. A Bíblia me diz isso. Eu sou um servo inútil. Aquilo que a gente faz enquanto servo não é nada de extraordinário, não. O paralítico levantou por causa da sua pregação, por causa da sua oração. Grande coisa. Você não fez mais que a sua obrigação. Você é um servo inútil, uma serva inútil. A palavra diz isso.
Nós somos servos. Acabou. Não existe mérito. O mérito é de Cristo. Volta a fidelidade. Porque é só o vencedor que vai poder comer da árvore da vida. E o vencedor, ele vai aceitar Cristo como seu único salvador na cruz. Na cruz. A cruz é o sinal da sua salvação, da nossa salvação. É em Cristo, não é fora dele. Fora dele nós não somos capazes de nada. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada significa nada. E aí, irmãos, eu separo aqui uma frase para a gente terminar tudo aqui, né, essa transmissão. Lembrando que nós vamos orar só ao final, né, da série, né, quando nós vemos a última igreja, que se eu não me engano é de Laodiceia. Então, quando nós vemos a última igreja, aí nós vamos orar. Igual nós fazemos nas outras séries. Luz, mas você orou na quinta-feira. É porque era só a introdução, irmãos. Para preparar a gente igual fez São João. Tá bom? Então aí nós vamos orar, fazer aquela oração gostosa, né, em Deus ali, na força do Espírito aí, com a graça de Deus. Os cristãos de Éfeso e os cristãos de todos os tempos são chamados a não se deixar corromper pelas falsas doutrinas, né, nicolaítas, gnósticos, seitas e mais seitas aí que vão pululando aos montes. Estou falando alguma besteira? Não estou falando besteira. Sou católico. A igreja que Cristo me deixou é católica. Doa quem doer. Está lá na Bíblia, tem Pedro lá com a sua pedra e acabou. Vai estudar a história da igreja, quem sabe você não se converte. Ou vai estudar a história da Bíblia, né? Quem sabe aí não dá um lampejo do Espírito Santo na sua cabeça aí. E aí acaba acontecendo algo como aconteceu com o Dr. Scott Hahn, que era um pastor protestante, que hoje é um homem que ensina catolicismo para meio mundo. Mas enfim, não dá para a gente se deixar corromper então por essas falsas doutrinas, essas seitas novas que estão surgindo por aí, né? Pelos maus exemplos. Nós não podemos ser contagiados pelos maus exemplos. Não, são os bons exemplos dos santos principalmente, irmãos. Estuda a vida dos santos, siga o exemplo deles. Poxa, tem tantos. Você que é mãe de família, siga os exemplos de Santa Rita de Cássia, era mãe de família. Ah, Lúcio, mas Santa Rita de Cássia era muito para mim. Então siga o exemplo de Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tão simples, gente. É a gente que gosta de complicar. Você é jovem, olha aí quantos santos jovens, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís Gonzaga, Santo Domingo Sávio. Pô, são santos jovens. São jovens. São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, né, e acólitos. Santa Gema Galgani, jovenzinha também. Beato Chiara Lute. Santa Maria Goretti. Santa Clara de Assis. Poxa, gente, é gente jovem. Não é gente igual eu, 48 anos, não. É gente mais jovem. Poxa, né? Vamos seguir os bons exemplos. Manter o intenso fervor da fé. Irmãos, isso é importantíssimo, né? Eu não quero aqui entrar na onda do avivamento e reavivamento, não. Avivamento para mim é quando Deus te pega e ele não solta mais. E eu não deixo ele largar mais, igual Jacó, quando lutou com o anjo lá, né? Lá em Gênesis. Ele lutou com o anjo lá, não, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. Mesmo com a faca no meio da minha coxa, você não sai daqui enquanto você não me der essa bênção. Oxi! Eu falo meu nome, mas você vai ter que me abençoar em nome de Deus. Poxa! É assim, irmãos, e fervor, irmãos, fervor, não desgrudar de Deus. Sabe, não é sair gritando igual um doido por aí, em tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. Não, isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. É fervor, irmãos, ter o coração aquecido por Deus sempre, constantemente. E isso a gente só consegue se a gente ficar junto de Jesus. Uma afastadinha, desviou o olhar, pronto, acabou. Não é que acabou tudo, mas desviou o olhar, tropeça. Saiu de perto, esfria. Por isso que tem que ser constante com Jesus. Por isso, a carta a Éfeso não é dirigida apenas ao anjo, ao responsável daquela comunidade, daquela igreja, mas a
todos os responsáveis pelas comunidades cristãs do mundo inteiro. Todos os cristãos são chamados a isso. Os responsáveis e os cristãos, os leigos que, como eu e você, amam a igreja. Está na hora de voltar ao primitivo fervor, ao primeiro amor, aquele amor que nos seduziu, que nos chamou à vida, que juntou os nossos pedaços, que fez a gente sair do poço de lama, de podridão que a gente vivia antes e fez nós entrarmos dentro da fonte da água viva e ali nos banharmos, nos limparmos. Deus fez isso conosco, irmãos. Por que não voltar lá? Já fez muito, você não fez nada. Nós não fizemos nada ainda. São Francisco, no seu leito de morte, irmãos, arregacemos as mangas, pois nós, enquanto franciscanos, nós nada ou quase nada fizemos. A gente precisa ter o Espírito de São Francisco de Assis enxertado em nós. Sabe? Manter o fervor até no leito de morte. Manter esse fervor espiritual. É claro, irmão, a gente não vai ser jovenzinho de pular a vida inteira, não, irmão. Não dá. Eu já com 48 anos eu já não consigo certas coisas. Já estou sentindo os efeitos das minhas escolhas lá no passado. É claro que não. Mas o fogo de dentro, esse fogo ardente dentro da gente, que nos leva para junto de Jesus, esse tem que se manter aceso. E a gente só consegue manter aceso se a gente ficar perto da fonte. E a fonte do fogo é a Eucaristia. Santo Efrem dizia: quem comunga Jesus na Eucaristia, comunga do próprio fogo. Então está na hora da gente comungar Jesus direito para manter a chama acesa. Está na hora da gente começar a ser adorador em espírito e em verdade, porque são esses, segundo o próprio João, são esses os adoradores que o Pai procura. Adoradores em espírito e em verdade. Nós não vemos mais esses adoradores em espírito e em verdade em muitos lugares. Tem graças a Deus, Deus tem levantado muita gente boa por aí. Muita gente que não deixou o fogo arrefecer, mesmo nesse tempo de pandemia. Muita gente que, glória a Deus, que deu as mãos ali, ficou na fonte do fogo, ficou comungando espiritualmente, ficou adorando em espírito e em verdade, porque não é no Garizim, não é em Jerusalém que se adorará ao Pai. O próprio Jesus falou isso, não será mais, nem no Garizim e nem em Jerusalém. Mas os adoradores que o Pai procura, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nas suas casas em tempos de pandemia, fazendo parte do grupo de risco e continuando no fogo do Espírito dentro de suas casas, mostrando que é um verdadeiro adorador, mostrando que é alguém que experimentou Jesus no batismo do Espírito Santo de verdade, não desanimando diante das dificuldades, não ficando de cabeça baixa diante da queda, mas levantando a cabeça e saber: eu tenho um Deus que é minha esperança. Você caiu? Levanta. Foi machucado? Busca a cura em Deus. Desanimou? Busque ânimo. Você tem uma Bíblia do seu lado aí? Pega a Bíblia, esmiuça a Bíblia. Perdeu a credibilidade na igreja? Vai para o catecismo da igreja, olha ali o berço da sua fé, o que ela te reserva. Vai aprender na fonte. Não fica aí pululando, bicando árvore, achando que o fruto podre das outras árvores pode te dar uma razão de vida. Não dá. É Deus quem te dá a razão de vida. Se é católico, seja católico até o fim. Só aquele que perseverar até o fim é que vai poder comer da árvore da vida. Eu quero. E você? Pense nisso. Que Deus abençoe você, sua vida, seu final de semana. Que Deus faça aí na sua vida um rebuliço a partir dessa pregação. E que te mostre aí realmente que você precisa voltar ao primitivo fervor. Que não adianta você ficar encostado pelos cantos se lamentando pelas outras pessoas, não. Vai você e faça. Não fica olhando para os outros, não. Os outros não vão te dar a vida pela sua salvação como fez Jesus. Então olhe para Jesus e toca o barco para frente, porque vai ter hora que você vai olhar, vai ter gente dormindo, igual Jesus viu com os apóstolos. Os 3 mais chegados não conseguiram ficar acordados em 3 horas de oração. Que dirá os outros? Então não conte muito com os outros, não. Principalmente quando o fogo é pessoal. Está perdendo seu fogo pessoal? Volte para Jesus. Volte para Jesus. Use a sua internet para aquilo que realmente compensa.
e comece, irmãos, eu confesso a vocês, muita coisa que mantém meu fogo aceso, eu pego pela internet. Onde eu for fazendo pesquisa, eu vou descobrindo as coisas e aquilo me incentiva de novo ao fogo. Livros que eu li antigamente, que eu voltei a ler, livros novos que eu estou lendo, irmãos, isso começou a acender. Isso me revigorou. Em mais de 6 meses de pandemia, irmãos, o fogo aumentou. O fogo aumentou. Teve tropeço? Teve tropeço. Teve tropeço sim. A gente não pode ser hipócrita e negar, não. Sai fora. Hipocrisia, não, aqui não. Não, irmãos. Teve queda? Teve, irmãos. Teve queda. Eu tive que muitas vezes dobrar o meu joelho diante de Deus e falar: Senhor, tá osso. Caí, Senhor, de novo. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Confissão. Maria. Mas, irmãos, o fogo aumentou. O fogo aumentou. Aqui a gente precisa ser igual a mulher de malandro, que quanto mais apanha, mais gosta. Quanto mais o diabo tenta nos derrubar, mais a gente ama Jesus. Quanto mais o diabo tenta nos passar a rasteira, mais a gente tem que se apaixonar por Jesus. Está na hora da gente largar sem vergonhice de lado e ser católico de verdade. Abraçar a causa de nosso Senhor e deixar o fogo arder. Deixa as pessoas falar o que elas bem entenderem. Deixa elas pensar o que elas quiserem. Elas estão livres para isso. Quanto a mim, a você, quer ser católico? Quer viver esse fogo? Então colhe em Jesus. Colhe em Jesus. Vai ter hora que você vai tirar o olhar, vai tomar um tropicão, vai bater com a cara no meio do chão, vai bater com o seu orgulho bem no meio da cara. Mas quando você voltar, você vai voltar um pouco mais forte para não cair de novo na mesma coisa. Reeduque a sua vontade. Esse é o segredo. Os santos nos ensinaram isso. Aprendamos com eles. Aprendamos com São João. Irmãos, a tradição conta que São João, já idoso, presta atenção. Para você que fala que já fez muito pela igreja, seu acomodado, sua acomodada, presta muita atenção. Esse homem apanhava todo dia, porque o homem não morria. Foi jogado num caldeirão de óleo fervente. O homem não morreu. O homem não morria. Por quê, irmãos? Porque ele foi o que mais amou, ele foi o mais amado por Jesus. Ele escutou o batimento de Jesus antes de Jesus morrer. Ele sentiu o cheiro da agonia de Jesus. E esse cheiro não saiu do nariz de São João durante 100 anos de existência. Com 100 anos ele se lembrava exatamente o cheiro que tinha Jesus. Meu Deus, que amor é esse, Senhor? Meu Deus. Meu Deus. É disso, irmão. Esse é o fogo. Esse é o fogo. Esse é o fogo. Quer ser católico? É assim. Tem hora que vai bater a loucura? Tem, irmãos. Tem. Isso é ser humano, isso não é máquina. Eu não sou máquina, sou ser humano. Então, coloque sua cabecinha no lugar. Amanhã na Santa Missa, comungue desejando comungar fogo. 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 E deixa queimar. Não importa o que as pessoas vão pensar de você, deixa queimar. Continua. Seja firme, seja forte, seja fiel. É assim que funciona, porque a recompensa não vai para aqueles que muito fazem, vai para aqueles que são fiéis. Deus abençoe seu final de semana. Uma boa Santa Missa se você ainda não participou dela hoje, né? E que Deus nos abençoe. E até terça-feira, às 17h30, continuando a série aqui. E dessa vez, deixa eu ver qual é a igreja que nós vamos aqui. Vamos lá, vamos ver qual é a sequência, qual é a igreja que Jesus nos reserva na terça-feira. Irmãos, nós vamos ver a igreja de Esmirna. Se prepare, irmãos, que se a igreja de Éfeso tem isso a nos ensinar, imagine a igreja de Esmirna. Não perca, 17h30, compartilhe o vídeo,
né, para as pessoas que você acha que devem ouvir essa pregação. Quando sair o link do YouTube, vai lá no YouTube também. Se você deixou de anotar alguma coisa, passou batido o início da pregação, vai lá de novo, assiste o início, anota, faça suas anotações, se assim você achar que é conveniente, que assim Deus te inspira, que Deus toque o seu coração. Vá fundo, aprofunde-se em Deus, não tem nada a perder. Porque quem ganha a sua vida nessa terra vai perder em Deus. Então perca a vida aqui nessa terra por causa de Deus, que você vai ganhar a vida eterna. Que Deus abençoe você. Até terça-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus.